Vamos então para a palavra do Senhor, estudando sobre mulheres da Bíblia. Hoje vamos estudar sobre essa mulher incrível, essa mulher que nos traz grandes qualidades, Joquebede. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2 e o versículo 3. Leia comigo, você pode abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, o versículo 3. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calafetou-a com picha, eu estou sem obras, desculpa, com picha e betume, e nela pôs o menino, deixando-o assim entre os juncos à ribeira do rio Nilo. Glória a Deus por este texto. Vamos ler novamente? Você que está entrando agora, o texto está em Êxodo capítulo 2, versículo 3. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calafetou-a com piche e betume, e nela pôs o menino, deixando-o assim entre os juncos à ribeira do rio Nilo. Amém? Nesse capítulo não trata do nome dessa mulher, mas no capítulo 6, os capítulos adiante, você vai encontrar no versículo 20 o nome dessa mulher chamada Joquebede. Joquebede, quem era Joquebede? Era uma hebreia do povo dos hebreus. E quem são os hebreus? Os hebreus é a descendência de Abraão, onde ele morava em Hebrom. Por isso, hebreus de Hebrom, onde estava Abraão, e Deus promete a ele uma descendência muito grande. E veio aí Isaac, Jacó e por aí por diante. Estava aqui agora, neste momento, Joquebede, morando numa terra muito longínqua, que não é a terra que Deus havia prometido para Abraão, mas ela tinha uma esperança viva que retornaria para a sua terra, para a sua terra de origem, a terra que o Senhor prometera para Abraão. Estava então Joquebede morando no Egito. No Egito estavam todos os hebreus ali morando como escravos, peregrinos em terras estranhas, sendo pessoas que trabalhavam e não tinha como usufruir do seu trabalho. Eram escravos do rei Faraó e de toda aquela nação. Estava ali então Joquebede, uma mulher que tinha se casado com Anrão. Anrão é o nome do esposo de Joquebede. Joquebede, uma hebreia cheia de fé, temente a Deus, mulher que estava sempre com aquela esperança viva de que aquele lugar que ele estava morando não era para ficar a vida toda, que muito breve voltaria para a terra que Deus tinha prometido para os seus pais. E o que Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Estava então Joquebede em um momento que o povo de Deus, os hebreus ali na terra do Egito, sendo escravizados, e eles estavam num momento de crise. Que crise é essa? O povo, os egípcios estavam incomodados com a quantidade numerosa dos hebreus que havia aumentado naquela terra. E por sinal era um povo muito inteligente, um povo próspero, um povo muito honrado, bonito, tinha alegria, era um povo diferente, era um povo de esperança, mesmo sendo escravizados, mas eles eram um povo de esperança, de uma fé viva, que servia o Deus Todo-Poderoso. Isso faz toda a diferença. Os deuses do Egito eram vários, mas infelizmente com D mudo, ou seja, com D minúsculo, porque se tratam
de que não são deuses de verdade, de fato. O Deus verdadeiro é o Deus criador dos céus e da terra, a quem os hebreus estavam ali servindo, embora em terra estranha como peregrinos. Eles estavam ali e num momento de crise, Faraó, incomodado com a quantidade de homens que nascia e eram guerreiros, homens ágeis, homens que tinham muita habilidade em tudo que fazia, então ele se incomoda e começa a lançar decretos de morte. Faraó lança decretos de morte. Joquebede se casa e ela não dá importância a isso, fica perseverante, confiando no Senhor e começa a gerar filhos. E ela gera Arão, ela gera Miriam e ela gera Moisés, uma mulher frutífera, uma mulher que tinha sua madre abundante, gerar filhos, não era estéril. Oh, que coisa maravilhosa. Eu sei que Deus está falando ao meu e ao seu coração neste momento. Que mulher extraordinária. Mesmo estando passando por uma crise, ela não se importa, confia em Deus, mantém a sua fé viva e a sua esperança viva. E então ela tem filhos e ela tem num momento de crise. Eu quero te dizer, mulher de Deus, que em meio às crises surgem grandes oportunidades. Surgem grandes oportunidades de mudanças, de um sucesso diferente. Surgem inovações em meio à crise. Não quer dizer que está perdido. No deserto, Deus manda sempre um milagre extraordinário para provar que Ele é Deus, Ele é quem cuida, Ele é quem nos surpreende, o Deus das nossas vidas, o Todo-Poderoso. Estava Joquebede crendo na esperança viva. O tempo estava findando, já eram cerca de 390 anos, quem sabe, 350 anos por aí, que estava ali Joquebede esperando vencer o restinho de anos para que todos os hebreus fossem tirados daquela escravidão da terra do Egito e fossem para a terra prometida, Canaã, que o Senhor prometera a Abraão. Então ela estava com a sua fé viva, ela gera Moisés, só que ela não chegou a dar o nome a Moisés, ela o esconde, porque o decreto do rei Faraó novamente estava ali de morte, lançar todos os meninos homens no rio Nilo. Num decreto anterior, estava também de morte, matar as parteiras. A Bíblia diz que Faraó chega para duas parteiras muito conhecidas, e não vou registrar o nome delas aqui em outro momento, e diz para essas duas parteiras muito conceituadas: todos os homens que nascerem, que vocês os matem. E assim ele já estava com sua estratégia por trás, que era para matar todos os homens dos hebreus. Porém, elas temiam a Deus, essas parteiras temiam a Deus, e elas não obedeceram o rei Faraó, não matavam os homens, elas não faziam isso, era propósito de Deus. É tanto que o rei se enfurece e ele lança um outro decreto, e ele diz: agora é para lançar todos os homens no rio Nilo. O rio Nilo se tratava de uma cultura dos egípcios em que eles adoravam, era um rio sagrado para eles lançavam ali os seus sacrifícios ao Deus daquele rio. Mas Deus estava ele não concordava, Deus não agrada com idolatria, com outros deuses, com nada que esteja no seu lugar. Meu esposo está aqui me lembrando, obrigada, pastor. Sifra e Puá, o nome das parteiras, curiosidade. Elas não obedeciam à voz do rei, porque elas temiam a Deus, elas achavam injusto matar, até mesmo porque eram filhos formosos, filhos lindos.
Então, nesse momento está aqui o novo decreto para que todos os homens fossem lançados no rio Nilo. E o rio Nilo, ele era a porta do palácio, onde estava o palácio. Então, nesse momento, a Joquebede, que é a mulher que nós estamos falando hoje, a Joquebede gera um filho tão formoso, e ela esconde esse filho por cerca de 3 meses. Que coragem dessa mulher, saber que era um momento de um decreto muito perigoso, muito terrível, de morte para todos os homens. E ela então ainda decide ter um filho, mas era projeto de Deus. Ela então gera e tem um homem, projeto de Deus, que coisa linda. Nasce Moisés. Moisés então é escondido por 3 meses. E a Bíblia diz que ele era formoso. E quando ele chega a essa idade de 3 meses, quem sabe o seu choro ficou um pouco mais fortalecido e ela já não podia mais escondê-lo na sua casa, sem que as pessoas não ouvissem o choro daquela criança. Então os soldados poderiam ouvir, poderiam querer investigar qual era o sexo da criança, e se descobrissem que era um menino, seria lançado no rio Nilo e seria morto como os demais. Mas Joquebede, com ousadia, com estratégia, ela busca de Deus de forma muito linda e estrategista como salvar o seu filho. Quem sabe ela fica esses 3 meses orando: Pai, me ajude, Deus Todo-Poderoso, me ajude, me dê uma estratégia que eu possa salvar o meu filho. Meu filho ainda não tinha registrado, porque não podia ter meninos homens naquele momento do decreto do rei Faraó. Mas essa mulher de fé, essa mulher de ousadia, essa mulher estrategista, essa mulher de coragem, gera filhos mesmo em meio à crise e esconde-o. Busca uma estratégia em Deus, como salvar o seu filho. E o Senhor quer falar comigo e com você nesse dia, mulher. O que temos feito em busca de salvação para os nossos filhos? O que temos feito de estratégia para que os nossos filhos sejam salvos, sejam instrumentos poderosos para esta geração, que venha ser útil à família, que venha ser honrado à família, que venha ser útil ao reino de Deus? O que temos feito? Se temos investido nesse filho desde bebê, desde criança, vamos ter bons resultados quando ele crescer. Eu posso ressaltar aqui o que eu sempre tenho feito em prol dos meus filhos desde bebês, dando bíblias para eles, dando literaturas evangélicas para eles, lendo desde pequenininhos. Como pastores, nós costumamos apresentar às crianças na igreja e presentear uma bíblia do bebê, bíblia de criança. E a gente dedica essa Bíblia com o nome daquele bebê que está sendo apresentado, recém-nascido na igreja. E essa Bíblia acompanha essa criança a vida toda. Essa semana eu estava vendo uma foto da minha netinha, Esther. Ela também ganhou essa Bíblia no dia da sua apresentação. E essa criança agora, com 1 aninho de idade, começa a ter simpatia, começa a ter intimidade com a sua Bíblia de bebê na sua mão. Então ela fica olhando até dormir, e tem uma foto dela debruçada em cima da sua Bíblia e dormiu em cima da sua Bíblia. Mulheres, o que temos feito em prol dos nossos bebês? Joquebede estava aqui dedicando, investindo e acreditando no seu bebê, no seu filho de apenas 3 meses. Ela dizia no seu coração: meu filho é vencedor, meu filho é um instrumento nas mãos de Deus, meu filho veio para fazer a diferença nesta geração, meu filho é um homem de Deus. Ela, quem sabe, já ministrava essas palavras de bênção sobre a vida do seu filho, profetizando, ministrando sobre ele, orando por ele. Então é isso que o Senhor quer falar comigo e com você, mulher.
que nós possamos dedicar para que a nossa descendência tenha muitos testemunhos para dizer como nós somos como mãe. Estava aqui Joquebede tendo um bom testemunho como uma mãe amorosa para salvar o seu filho. Uma mãe que acreditava no potencial do seu filho quando ele fosse maior. Acreditava acima de tudo no poder de Deus para que ele fosse salvo, não viesse a morrer da forma que estava sendo mortas aquelas outras crianças, aqueles outros meninos ali no Rio Nilo. Então ela confecciona uma arca de juncos. Outras traduções diz um cesto de juncos. Nessa tradução da Bíblia de Nelson, eu amei a tradução dizendo arca, porque de fato é um instrumento de salvação, assim como Noé foi um instrumento de salvação. Estava aqui esse instrumento de salvação para o filho de Joquebede. E ela coloca seu filho ali dentro e betuma e fecha direitinho ali, que representa a fé, a esperança, o amor, coberto ali pelo seu filho. E ela coloca então no mesmo lugar que era de morte para outros, mas ela coloca crendo na vida. E a sua irmã, entra aqui então uma outra mulher, filha de Joquebede, e o seu nome a Bíblia registra como Miriam, uma linda mulher. E eu sei que lá na frente vamos também trazer uma live, um estudo sobre Miriam. Mas Miriam aqui ainda dentro da casa de sua mãe, ajudando a cuidar de Moisés, seu irmãozinho, que ele recebe o nome de Moisés lá na frente. Então já estamos dizendo aqui, a Joquebede, mãe de Arão, mãe de Miriam e mãe de Moisés. Estava aqui agora Miriam observando como iria suceder com seu irmãozinho ali no Rio Nilo. Era um rio com águas tranquilas, mas ela ficou observando quem iria ver, quem que iria pegar, qual a reação das pessoas quando vissem aquela arca, aquele cesto, aquela arca com um choro de uma criança. Qual seria a reação? Miriam acompanha tudo isso. E quando ela percebe que era um lugar estratégico, onde foi colocado, onde as donzelas costumavam descer, tomar banho no Rio Nilo, porque eles consideravam muito aquelas águas. E estava ali a princesa, a filha do rei Faraó. E o rei Faraó não registra esse momento, esse rei, como tendo filhos homens. Mas esta filha, essa mulher, essa filha de Faraó, recebe esta criança ali. E quando ela pega a arca, o cesto, ela admira e diz: dos hebreus é esta criança. E como eu imagino que para ela até pegar, uma das suas donzelas chega ali, começa a buscar e pegar aquele cesto, aquela arca pequena, e ela começa a dizer: o que é uma criança? Que criança é essa? Está viva! E ela então reconhece que era dos hebreus. Quando Miriam estava ali, atenta a observar, ela diz: é dos hebreus? Ela diz: eu quero cuidar. A princesa diz: eu quero cuidar dessa criança, será meu filho. E ela podia dizer isso porque ela era filha do rei Faraó. Então Miriam, com sabedoria de Deus, ela age como intercessora. Ela age nesse momento ali intercedendo por seu irmão, mas de forma muito discreta e inteligente. Ela diz: como ele é dos hebreus, se a senhora quiser, princesa, posso indicar uma das hebreias que está sem os seus filhos agora, que perderam seus filhos. Eu posso indicar uma delas para que seja uma das amas para amamentar o seu filho. Então ela aceita, vamos, e leva então até a casa de Joquebede. Ela vai discreta, a Bíblia não registra que ela chega lá falando nada disso, discretamente. Ela chega, a princesa então
pergunta a Joquebede a disponibilidade, ela aceita para cuidar de Moisés. Então nesse momento ela oferece um salário. Vejam que coisa preciosa, meus irmãos, em meio à crise, em meio à escassez, em meio à escravidão, em meio à morte, o Senhor salva o filho de Joquebede e ainda lhe proporciona um salário para cuidar de seu filho, um salário de sobrevivência para cuidar e ter ali o mantimento certo, tudo aquilo que fosse necessário, a princesa não deixaria faltar. Que provisão de Deus no momento tão difícil. É exatamente no momento de provação é que nós precisamos crer, confiar, agir, assim como Joquebede agiu, buscou estratégia no Senhor, orou, creu e o Senhor deu. Seu filho foi salvo. A princesa então cuida dele com muito amor, como sendo seu filho legítimo. E quando ele é desmamado pelo tempo certo, aquele povo tinha uma cultura de amamentar os seus filhos por cerca de 2 anos. Então a Bíblia não fala ali exatamente quanto tempo Joquebede ficou, mas estudando a cultura deles, a gente entende mais ou menos isto no tempo que eles amamentavam. Então nesse momento, Joquebede leva seu filho como foi combinado, ela cumpriu sua palavra, levou para a princesa, entregou a princesa. E Moisés foi criado com todas as honras, com tudo que era possível de um filho ser criado em um reino, com toda a glória, com toda a educação, não lhe faltava nada. A melhor educação secular ele pôde receber, com todos os costumes e ritos de um reino. Ali estava sendo Moisés criado naquele reino. Então, nós vemos aqui a compaixão da princesa. Eu gostaria de ressaltar aqui a compaixão da princesa se colocando no lugar daquela criança. E a Bíblia ressalta essa palavra compaixão, colocar no lugar do outro. A princesa fez isso. E eu tenho certeza que por ela ter cuidado tão bem do filho de Joquebede, mesmo não sabendo do propósito de Deus lá na frente, de que Moisés era o homem escolhido por Deus para que pudesse salvar todo o seu povo hebreu que estava ali na terra do Egito sendo escravizado. Mesmo ela não sabendo, mas ela foi o instrumento que Deus usou para que Moisés se achegasse no reino, estivesse no reino. Que mulher linda! Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para essa princesa, a filha de Faraó. Tem alguns nomes sugeridos para essa princesa. Termutis, ou outros falam Nefertari. Eu não sei, que nesses capítulos aí eu não encontrei de fato um livro ou um nome para a princesa, mas esses nomes que eu acabei de dizer são nomes sugeridos por estudiosos e que comentam a parte nos livros de estudos. Mas no entanto, não importa, eu sei que essa mulher está sendo registrada aqui, não é por acaso. Deus tem uma recompensa para ela, com certeza, na eternidade, porque é um instrumento de bênção para aquele povo. Assim Moisés foi criado e no tempo certo ele entendeu que ele foi gerado e cuidado naquele lugar, preparado como um príncipe para salvar o seu povo da escravidão do Egito e assim tirar o seu povo para de volta à sua terra que Deus prometera a Abraão. Que mulher extraordinária é Joquebede, que mulher de fé, que mulher de ousadia, de coragem, estrategista, de esperança, de perseverança, fé inabalável no Senhor. Quando
fazia um decreto, ela buscava no Senhor uma outra saída. Este é o caminho para mim e para você. Buscar a crer e confiar somente no nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para finalizar, gostaria de concluir aqui dizendo: Joquebede representa aqui nesse momento nós, todas as pessoas que temos a possibilidade de gerar filhos para o reino de nosso Deus. Este é o nosso chamado físico, para gerar pessoas no mundo físico, e no mundo espiritual gerar filhos espirituais, filhos para o reino de Deus, filhos que sejam instrumentos e que cada dia façam parte do reino do nosso Senhor Jesus. E a princesa aqui, ou seja, a Miriam, antes disso, a Miriam. O que representa aqui a Miriam? É o tipo do Espírito Santo que hoje está cada dia intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele geme, intercede por nós, para que nós cada dia busquemos a Deus, sejamos salvos, tenhamos intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Moisés, eu posso trazer aqui o tipo de Jesus Cristo, aquele que deixou o seu trono, a sua glória, e veio aqui e se vestiu de toda a humanidade, se fez homem, se fez carne, e assim ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos tirar da escravidão do pecado. Assim como Moisés foi um instrumento de Deus para tirar todo aquele povo hebreu da terra da escravidão, do Egito, assim o Senhor Jesus Cristo hoje é o nosso Salvador, quem deu a vida por nós e nos traz agora essa oportunidade de sermos levados para a nossa terra de origem, que Ele nos prometeu e que está tudo preparado para estarmos com Ele eternamente. Mesmo que alguém venha morrer, assim como aconteceu com José, ali na terra do Egito, quando ele morreu, e quando o povo de Deus, depois de algum tempo, o povo hebreu foi levado por Moisés para a terra prometida, os ossos de José também foram levados. Glória a Deus! O que isso representa? Hoje, quem está partindo para a eternidade, está falecendo nesse corpo físico aqui, mas morreu servindo a Cristo, está no descanso com Cristo, aguardando o momento de o Senhor nos chamar e ele será ressuscitado, para depois nós, os que estivermos vivos, sermos levados para morar eternamente com nosso Deus, para a terra que Ele nos preparou para a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor nos oportunizou refletir nesse dia, sobre essa mulher incrível, Joquebede, que está registrado na palavra do Senhor, em Êxodo, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Que seu nome está no capítulo 6 e o versículo 20. Que Deus te abençoe, e eu quero orar neste momento com você e por você. Pai, graças te damos por o privilégio de estarmos aqui hoje meditando na sua palavra, estudando sobre esta mulher, os bons exemplos de Joquebede e tudo que representa para o dia de hoje e para a eternidade. O que o Senhor quer falar conosco. Graças te damos pela tua revelação. Espírito Santo, graças te damos porque o Senhor tem nos amado e intercedido por nós. Graças te damos. Fica conosco. Abençoe cada mulher, cada homem, cada pessoa que está agora a ouvir essa live e compartilhar e ver esse vídeo em outro momento. Alcance a tua bênção. Restaure a vida, a saúde, a alegria, o ânimo de cada uma dessas pessoas, que sejam fortalecidas cada uma e que sejam como instrumentos poderosos para gerar filhos para teu reino e o seu nome ser glorificado. Assim nós te louvamos e te damos graças no nome de Jesus. Amém?
Amém? Deus abençoe a todos.